é sobre a oposição angolana. Hoje ela ainda é uma alternativa de governo viável ou continua refém da sua própria, digamos assim, das suas próprias maracutaias dentro do partido? Porque a UNITA, alguns observadores dizem que o que se vê é a figura de Adalberto, que é muito osanada, mas a UNITA em si não é que tem lá uma grande estrutura, a UNITA ainda não está preparada para ser uma alternância política em Angola. És do mesmo parecer? Vou começar da parte final da sua questão, que é a questão da figura de Adalberto. Entendo eu, e quem analisa Uhum. também vai conseguir perceber, que o Adalberto de 2022 para cá não é o mesmo de 2017 a 2022. Aquele mais interventivo, mais ligado à sociedade civil, mais Adalberto, mais ACJ, aquele que granjeou a simpatia da sociedade civil em torno de si, aquele Adalberto que quase era unânime que era a melhor figura em Angola para ser presidente da República, que nos encantou a todos, Uhum. incluindo a Belche Vucu Vucu, porque aqui no Ambo, eu lembro-me, no pavilhão 2 da Cidade Baixa, a Belche Vucu Vucu disse: eu já fui fenômeno na política, mas devemos reconhecer que o momento agora é da Adalberto Costa Júnior. Eu estava na sala, eu mediei esse encontro entre a FPU e a sociedade civil e eu ouvi isso da boca da Belche Vucu Vucu. Então, aquele Adalberto de 2017 a 2022, que não deixava dúvidas a ninguém, não me parece o mesmo Adalberto de 2022 a hoje, a 2026, os últimos 4 anos. Não me parece. Está mais Então apático. não vamos ter um 27 muito animado como aquela de 2022? Não, vamos, mas não será pelo Adalberto. Não sei, eu vou aí chegar. Uhum. Deixa-me que eu chegue. Então, não é muito sobre o que Adalberto vai representar em 2027, não, mas é mais pela UNITA. Aí eu desconstruo a tua narrativa de que não é Uhum. mais UNITA, é mais Adalberto. Não é verdade. Hoje por hoje é mais UNITA do que Adalberto. A UNITA é uma superestrutura, quer queiramos, quer não. Está Uhum. enraizada em bairros, comunas, aldeias, em quase todo o território nacional. É um partido histórico. E o número de militantes que a UNITA tem por si só já o põe acima de qualquer outro partido político na oposição. Não tem como, não há nenhum partido Uhum. político na oposição nesse momento que tenha maior número de militantes do que a UNITA. Em termos de disputa de militância, a UNITA já leva larga vantagem. Só compete com o MPLA, obviamente. Mas mais do que isso, e eu não olho muito para os votos dos militantes, porque esse só faz 6 a 8 milhões, mas para os Uhum. 16 milhões, 16, 18 milhões, há aí 10 milhões de votos que pertencem à sociedade. E é para esses votos que eu olho para 2027. A sociedade precisa de alternativa credível. E aqui a figura do líder fala muito. Obviamente que os militantes da UNITA, em regra, vão votar na UNITA. Quem não votar na UNITA provavelmente se vai abster, mas dificilmente vota num outro partido que não seja a UNITA. Vão Uhum. votar na UNITA, outra parte podem se abster se não estiverem de acordo com as ideias do partido. Mas a sociedade, a quem vai votar? Aqui é onde vem o ânimo de 2027. Nós estamos nessa altura, assim, como partidos dinâmicos na sociedade, com todo respeito ao PH, por exemplo, ao Partido Humanista, mas não vou trazer a colação. Porque aqui no Uhum. Ambo, por exemplo, eu passo todos os dias em frente à sede do Partido Humanista e está sempre com a porta fechada. Então, não Oh, são partidos que não vamos sequer contá-los para o cenário político. Poderão mas aparecer à estão porta a das surgir eleições. tantos outros grupos, não é? Sim, e aí eu falo do Partido Humanista, com todo respeito, falo do PDPANA, que até o secretário provincial do AMB é um amigo meu, mas estão a tentar respirar um pouquinho, mas não entram tanto assim na equação. A própria FNLA não entra tanto assim na equação. Agora, começa aí a história a partir do PRS. Como é que o PRS vai atacar as próximas eleições? Vai Uhum. manter o Benedito Daniel, vai trazer uma figura jovem, vai
vai revitalizar as bases, etc. Como é que vai surgir? Depois vamos Mas ver aí... dizes que o PRS, a sua base ainda é viva, é dinâmica e poderá surpreender em termos de, digamos, de percentagem. Sim, sim, tem sempre o PRS provável dos partidos de 92 que participaram nas eleições de 92. Uhum. O que eu vejo que ainda poderá conseguir manter a respirar, talvez seja o PRS, por conta do regionalismo, né, a questão histórica do regionalismo, que também já vem perdendo, mas vai fazendo alguma coisa. Há dois secretários, por exemplo, há o do secretário de Malange, que vem fazendo alguma coisa, há o secretário provincial do Ambo, Solia Selende, que também vem fazendo alguma coisa. O somatório desses votos talvez não consigam nenhum voto, nenhum deputado ali nos ciclos provinciais, mas talvez consigam um deputado ou dois no Ao ciclo nível nacional, nacional. provavelmente. E estou aqui a falar dos partidos de 92, que participaram do Pois. pleito de 92. Aqui só a UNITA e o MPLA é que a FNLA é uma questão histórica. Eu até nem acredito que os deputados que a FNLA tem na Assembleia Nacional seja mesmo por via dos votos. Talvez seja um acordo para não apagá-lo da história e vão fazendo algumas negociações. Talvez seja. Mas porque eu não conheço militantes da FNLA. Quer dizer, quando eu digo não conheço, não digo que não existam, porque eu conheço o secretário provincial Mas do AMBO. podemos admitir que a FNLA tornou-se um partido da velha guarda e não existe inovação. Nem sequer o líder da juventude não se vê. Não há espaço para a juventude nesse partido. Aliás, se os mais velhos beligeram entre si lá em cima, né? Quando a tropa anda em debandada, o Trungunga é o chefe, e os chefes lá em cima estão em Trungunga, aqui embaixo não tem como as bases estarem sólidas. Mas agora vamos ao que nos interessa, que são os partidos emergentes, os partidos novos, os novos partidos. Pois. Aqui surgiu com muita força, e não por ser meu amigo, mas quem quer ver com olhos de ver pode notar. O Partido Liberal, por exemplo, surge novo, mas aparece com mais vigor e mais dinâmica do que esses históricos que eu acabei por citar. E não se surpreendam se ele conseguir um ou outro assento nas próximas eleições. Nunca será por conta de negociações. Será mesmo pelo trabalho que estão a desenvolver. Luís de Castro é um jovem muito dinâmico, tem feito o seu trabalho, principalmente na camada juvenil, tem granjeado o seu espaço, mas também tem sabido captar para o Partido Liberal nomes que somam, nomes que adicionam ideias frescas e tal. Obviamente não para ser governo, está longe disso, muito longe disso, mas é para ser tido em conta no pleito de 2027. O Partido Liberal, na tua ótica, consegue colocar ao menos sete cadeiras? Consegue conquistar 7 cadeiras ou mais? Há um fenômeno que nós temos que analisar com alguma calma e vai fazer muita diferença nas eleições de 2027, diferente das eleições anteriores. A nova divisão político-administrativa. Isso aqui vai ser isso aqui, depois, quando as eleições estiverem às portas, nós vamos falar e vamos analisar isso com calma. Mas a nova divisão político-administrativa vai fazer aqui um contrapeso muito grande nas eleições de 2027. Tenham só certeza sobre isso. Não sei se lembram quando a UNITA estava-se a queixar de alguns votos que faltaram-lhes no CUNEN, alguns votos que faltaram-lhes no AMBO e parece no BIE, que se contados teriam lhe dado mais lugares no ciclo nacional. Né? Poderiam não ter dado. Exatamente. Então, esses novos ciclos eleitorais que vão surgir, que passaram agora de 18 a 21, farão muita diferença para colocar os deputados na Assembleia Nacional. Muitos não o terão pelos ciclos provinciais, mas os somatórios terão no ciclo nacional. Entretanto, eu não vejo o Partido Liberal, por exemplo, no interior dos municípios, das províncias mais do interior. Não os vejo. Mas os vejo nas grandes cidades, nos grandes municípios. Então, e ali onde existe, será que podes me confirmar isso, tu que estás no terreno? Será que as nossas cidades, as nossas zonas urbanas têm maior concentração de população ou ainda podemos encontrar muita população nas zonas suburbanas? O nosso censo diz que a maior parte da população de Angola está nas zonas rurais. É o que diz o censo.
Então, muito cuidado aí. É isso que eu estou a dizer. É preciso analisar. Mais do que vemos a força de um movimento político na cidade, é preciso sabermos onde este movimento político está enraizado. Isso faz muita diferença. Se você não consegue enraizar-se lá no interior, só contando com os votos da cidade, os votos da cidade são manipuláveis. Por exemplo, se eu quiser fazer um grande ato de massa, eu só pego o dinheiro, pago os motoqueiros, pago os lavadores de carro, pago não sei o quê, dou-lhes camisola e eles marcham comigo em grande número. Mas isso não é um voto garantido. Epá, Já aqui lá no estás a interior... desmontar, aqui estás a Não, desmontar mas você a sabe tática, disso. estás a desmontar a tática aí do empelado. Não é só o MPLA, nós sabemos que isso se faz. Normalmente, quando alguém diz que eu venho para o AMB e quero um ato de massa, os secretários provinciais começam a pensar qual é a estratégia para mobilizar. Então vão descendo a responsabilidade. Olha, secretários municipais, quero X homens. Cada município me traga X mil homens. E os municipais vão nos comunais, olha, cada comuna me traga X mil. E os comunais vão nos setores, vão nos bairros, e não importa como são mobilizados, mas cada um vai ter que trazer esses números, porque quem mais número trazer, obviamente, demonstra maior capacidade de mobilização. Só que essa mobilização não se converte efetivamente em votos. Esse é que é o perigo. São só marchas, são só números. O voto, onde de facto é quase voto garantido, são aquelas bases que se tem no interior. Uma aldeia, quando se diz que essa aldeia é historicamente da UNITA, é porque aí as urnas vêm quase todas cheias de votos da UNITA. Não é uma questão de ato de massas, é como se selam as urnas naquela localidade. Quando se diz que esse município é bastião do MPLA, não é porque vão no ato de massas muita gente, não, é porque na contagem eleitoral é daí onde se vêem os maiores resultados eleitorais do partido político. E os partidos novos ainda não têm bastiões. Aí é que é o perigo. Os partidos novos ainda não têm bastião. Não é um sítio onde tu dizes que aqui é o bastião do Partido Liberal, aqui é o bastião do Partido de Cidadania, aqui é o bastião do Para Já Servir a Angola. Não. Eles estão concentrados nas zonas urbanas. E eu já disse, as zonas urbanas ainda não é garantia de voto. É preciso um trabalho muito grande para fidelizar o voto nas zonas urbanas. Mas Mas aqui tem três... o Partido Liberal, uma coisa notamos, ao longo desse seu percurso, ela conseguiu colocar os pés em todas as províncias quando ainda eram 18. Agora que são 21, ainda não sei se já chegou no Mochico Leste, Leste, no quando... nos dois, no quando, mas o Partido Liberal já colocou bandeiras em todas as províncias, quase todas as províncias do país. Isto conta muito, e que não é o caso, por exemplo, do Prajá. Não, mas, Álvaro, aqui também vou lhe dizer uma coisa. Essa teoria de afixar bandeiras, essa tática, teoria não, essa tática de afixar bandeiras e distribuir camisolas, para mim, não sei se vale, muito sinceramente, por duas razões. Primeiro, o principal, e o Luís de Castro fala muito sobre isso, o principal, quem ganhou as eleições de 2022 foi a abstenção. Foi a abstenção. E a abstenção não tem camisola. Quer dizer que a tática de distribuir camisolas e colocar bandeiras não absorve o voto da abstenção. O voto da abstenção foi um voto de protesto de grande parte dos militantes do MPLA que não estavam satisfeitos com o primeiro mandato de João Lourenço. E, aliás, os próprios militantes sêniores do MPLA disseram que a abstenção nos prejudicou bastante. O maior número de abstenção foram de militantes do MPLA que não quiseram dar um voto de confiança no presidente João Lourenço. E esses militantes não vão vestir camisola de um outro partido ou bandeira, ou passear com bandeira de outro partido. Não. Eles só vão precisar de um discurso que seja convincente, de que esse líder vai fazer diferente. Outro ponto é que por mais camisolas que tu distribuas e por mais bandeiras que tu afixes, nunca serão maiores ao número do que o MPLA faz. Nenhum partido em Angola vai conseguir afixar mais bandeiras em território nacional do que o MPLA. Nenhum partido em Angola vai conseguir distribuir mais camisolas dos cidadãos do que o MPLA. Então, Giel,
A Gel, partida tu estás a entrar numa luta em que já entras a perder para o partido que forma governo, estás a perceber? Então não é pois, por aí onde se vai encontrar a solução para destronar o porque MPLA, não é pelas aqui bandeiras do disseste uma camisola. coisa, aqui disseste uma coisa que nós devemos prestar muita atenção e todos os observadores, analistas, amadores da política angolana. Disseste uma coisa que os da abstenção, não é? O público, ou o povo que se absteu em votar, muitos deles eram MPLA, ou são MPLA. E eles, portanto, sancionaram o seu próprio líder. Foi um voto de protesto. Um voto de protesto. Aqui, eles estão à espera de uma coisa que disseste aqui. Um discurso que assegura, um discurso que os convence e que os convença. Exatamente. Então, este discurso, o novo líder do MPLA poderá, portanto, reanimar a sua base que se absteve. Aí está o Se grande não risco for para os outros partidos. Sim, se não for João. Por isso é que eu disse no princípio que talvez seja um jogo essa história entre João Lourenço e Gino Carneiro. Hum. Porque se o próximo líder do MPLA não for João Lourenço, não só vai voltar, trazer de volta a confiança dos militantes desconfiados e aborrecidos, como também pode absorver mesmo alguma parte da sociedade civil, como João Lourenço nos absorveu depois de José Eduardo dos Santos. Nós acreditamos mesmo que com João Lourenço a coisa seria diferente dos 40 anos de José Eduardo dos Santos. E o meu medo é vir um candidato que não seja João Lourenço, porque vai ser mais fácil convencer as pessoas. Se João Lourenço continua, por mais que o discurso seja diferente, nós já conhecemos a pessoa. Mas se vem um candidato novo, e se for até um que está a ser ostracizado, que parece que está a sofrer conosco, aí é mais fácil convencer esse povo que analisa pouco. Mas é preciso contar aqui também que a oposição toda, e aqui não falo só a UNITA, a oposição toda, também tem lido os cenários. E as estratégias de luta não se revelam. Eu não sei quais trunfos cada um tem na manga e quais negociações foram feitas. O meu problema com os processos eleitorais em Angola é muito pelas negociações. Porque a política que passa-nos cá em cima da mesa é uma gota. O que se passa por debaixo da mesa é que é um oceano. Será que hoje podemos, GL, hoje podemos ou tu podes admitir que houve negociação entre a UNITA e o MPLA ou te referes à negociação entre os grupos da oposição? Óbvio que houve negociação entre a UNITA e a MPLA. Não sei quais os termos, mas em algum momento... aliás, eles falaram várias vezes. Ju Martins veio ao público falar isso. O próprio Adalberto Costa Júnior veio ao público falar isso. Mas o João Martins desmentiu. O João Martins veio com ar de desmentiu desmentir. nos termos em que a CJ disse. Atenção. Nos Ok. termos em que a CJ disse. Não desmentiu a existência do contacto. E, aliás, o Bonavena, do Bloco Democrático, veio ao público falar isso. E é um político de muito grande respeito. As coisas estão aí, só não vê quem não quer. Negociações, houve. Agora, os termos das negociações é que nós não sabemos. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Eu disse aqui que estou a ver, por exemplo, um Adalberto completamente diferente do Adalberto de 2017 a 2022. Será também uma estratégia? Porque vejo-lhe também muito interventivo lá fora. Agora há pouco, a semana passada, saiu a informação de que está a negociar, está a tentar, junto dos Estados Unidos da América, trazer observadores internacionais para o processo eleitoral. A conseguir, será uma grande vitória. Eu vejo um Adalberto de 2022 para cá, muito focado na questão de encontrar aquele apoio externo que não teve no pós-2022. Portanto, ele mudou a tática do jogo. O primeiro talvez tempo tenha mudado jogou a mal, tática do jogo. o segundo tempo quer vir com um outro ar. Porque a Belche Vucu disse, e os áudios estão aí, não é? Que eles ganharam as eleições em 2022, só que a comunidade internacional não lhes disse para eles aceitarem a derrota. Não foi a Belche Vucu que disse isso. Só que nós temos muito problema em... As coisas estão aí, as coisas são ditas, são movidas, mas nós não queremos acreditar. A Belche Vucu disse, verdade ou mentira, mas ele disse que a FPU ganhou as eleições de 2022, só que foram obrigados a aceitarem
a derrota e aí eu volto à questão das negociações. Houveram negociações, sim. Agora, provavelmente, Adalberto Costa Júnior esteja a negociar com a comunidade internacional que aceite lhe colocar no poder, dando voto de confiança de que os vossos interesses estarão salvaguardados. Talvez. Mas aqui vem uma questão muito importante que não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos olhar o ambiente político e as movimentações políticas, o timing político, as questões políticas como exclusividade dos partidos políticos, Álvaro. Nós, quando discutimos isso, estamos só a discutir os partidos políticos. O cidadão, que é o principal pivô nesse processo todo, onde é que fica? Por que é que não nos perguntam o que é que nós queremos? Por que é que não nos perguntam qual é o nosso posicionamento? Há, por exemplo, um partido novo, recentemente admitido, o Partido Cidadania, que traz uma narrativa muito boa quanto a isso. Eu não sei enquanto eles vão conseguir implementar isso, mas eles dizem, eu teve cá no AMBO recentemente, Júlio Bessa, a convite do Jango Cultural, e disse-nos, né, enquanto discutíamos esse assunto, que o Partido Cidadania não está preocupado em bandeiras, camisolas e cartões de militantes. Nós estranhamos. Por quê? Não, eles querem o voto do cidadão. Só se formalizar um partido, porque para concorrer às eleições em Angola tu tens que ter um partido político formal. Porque senão nem partido político seria. Aquilo é uma iniciativa. E como é que ele vai conseguir o voto do cidadão? Nessa Aquilo é estratégia que uma eles estão a trazer. iniciativa de cidadania, segundo eles, né? Em que o cidadão chega e exprime a sua ideia. Não é, ao contrário do partido político, em que você chega e encontra uma ideia já construída e você assina os termos de que vais respeitar aquela ideia, a iniciativa de cidadania diz que não, o cidadão chega e emite a sua ideia. É um projeto inacabado. Qualquer um chega e coloca um bloco, um tijolo naquele projeto. Eu não sei enquanto isso funciona, tendo em conta a maturidade da nossa sociedade. Talvez numa outra realidade. Estes são métodos que são usados em democracias maduras, por exemplo, na por Europa. isso mesmo. Na Europa é a Sim. cidadania que decide, define. Exatamente. Criamos identifica um líder e o povo, não é? Vem e cada ao poder. Eu lhes disse, vocês estão muito para frente. Só não sei se o povo vai conseguir vos alcançar, mas eles estão muito para frente. Aqui ainda é mesmo a militância partidária cega. Independentemente de programas, projetos, é a bandeira e o líder e vai lá o X. Não sei enquanto o cidadania vai conseguir trazer isso, mas já é uma narrativa diferente de concorrer com o MPLA em bandeiras, camisolas, militantes e atos de massa. Ninguém vai fazer ato de massa que vai estar mais cheio do que um ato do MPLA. Esqueçam isso. Ninguém vai distribuir mais camisolas. Sim. Giel, ouvindo-te aqui, posso dizer assim, não é que desvendas, mas mostraste mais uma vez uma outra, não é roupagem, mas uma outra característica tua, não é? De um grande politólogo. Alguém que interpreta mesmo bem o jogo político angolano. Merecias um honoris causa para isso. Se o Bem-Aja tivesse já, não é? Neste nível, iríamos te dar um honoris causa. Aqui eu queria perguntar assim, será que esta narrativa de fraude eleitoral devemos continuar a alimentá-la? Porque tu aqui nos dás uma aula, ou estás a nos dar uma aula de interpretação, não é? Das flexões eleitorais, muito... Infelizmente o tempo está contra nós. Se mais tempo tivéssemos, mais falaríamos, obviamente. Sim. Não, isto aqui conquistaste mais um espaço, vamos ter que te trazer de novo. E eu insisto nessa. Será que podemos ainda continuar com essa narrativa das fraudes eleitorais, ou aqui o que vale agora são as negociatas? As negociatas e o poder externo, a mão invisível exterior, é que determina os resultados eleitorais.